E aí, rapaziada, tudo bom com vocês? Então, aqui é o Coach. Aqui é a Ju. E isso é a chuva. Então, nós viemos hoje falar de um filme chamado A Casa, que está no Netflix. Top 6 dos top 10 da Netflix. Tá top 6? É. Não. A Casa não. É, justamente. Confundi. Não tem. Calma, vamos. Não, sim. Não é top de nada. Lelelele. E a gente vai falar sobre ele logo depois da vinheta. Então, roda a vinheta. Vamos lá. Primeira coisa, já começando sobre o filme Olha que lindo. O filme... Meu pijama, né? Bem lindo. Do Snoopy. Que é meu look da quarentena. Essa chuvinha maravilhosa. O look do Coach. O look de a mesma camisa 4 dias, vocês devem ter visto no outro vídeo. E... A barba toda desgrenhada, o cabelo tá uma coisa linda. Que eu não vou nem puxar pra mostrar. Eu tô Olha, mas eu fiz a unha, gente. Olha que lindo. Eu não, a minha já veio pronta de fábrica. Eu tô cold. Vamos lá. Voltando. Gente, primeira coisa sobre o filme, um resumo assim, tipo... Que bosta. Olha. Eles devem achar que eu odeio todos os filmes, né? Porque todo filme que eu falo, nossa, que bosta. Mas não, gente, sinceramente, é um filme sem imprevisibilidade nenhuma, ou seja, completamente previsível. Como assim? Sem reviravolta nenhuma. Como assim, imprevisível? É previsível. Imprevisível Não, ou previsível? sem imprevisibilidade, ou seja, é um filme previsível. Não tem reviravolta, então você não tem aquela coisa, caraca, será que vai dar errado? Não, dá sempre tudo certo. Não, na verdade você... Calma aí. O filme fala de um cara que é um designer, né? Acho que ele é um Ele é designer. arquiteto. Não. Não, ele é um publicitário. É. Ele é um publicitário. Eu acho que é isso. Ele é A um pessoa que faz publicitário. propaganda pra televisão. Um publicitário. Propaganda no geral, né? Enfim, Um publicitário. tudo bem. Ele é publicitário, só que ele tá desempregado. E... Não, ele é um publicitário. Vai. Ele tinha uma condição de Sem vida dar spoiler. boa. Claro que eu vou dar spoiler. Não, sem dar spoiler. Ó, ele tinha uma condição de vida boa. Ele morava num puta casarão. Tinha uma BMW. Mora. No início do filme ele mora. Tá, ele mora num puta casarão. Ele tem uma BMW 740. Pô, quem sabe série 7 é pra quem tem din-din, né? Uma 740, ele mora num puta casarão e de repente ele perde o emprego. E o filme começa aí, ele perdendo o emprego. Aí ele começa a fazer várias entrevistas e tal, e você vê que as coisas não dão certo. Ele é taxado por todos os entrevistadores, né, e as empresas como uma pessoa Antiquada. ultrapassada, Isso. entendeu? Uma coisa tipo demodê, uma coisa, enfim. Ele não se adapta, não se encaixaria nas coisas atuais. E tipo, ele levou aquele padrão de vida que ele tinha até o limite que dava, sendo que ele já tá há 1 ano desempregado. E aí ele tem que dar uns passos pra trás, entendeu? Tomar outras atitudes. Ele tem que aprender a se livrar do que ele tinha de muito custo, porque ele não consegue manter esse padrão de vida, ou seja, o apartamento que eles moravam, que era alugado, eles têm que largar e se mudar para um bairro considerado pobre, que na nossa realidade é um bairro ali médio, mas tudo bem. E vendeu o carro dele, essa BMW, o qual ele não vende. O nome do cara é... Javier. Parece uma criança de costas. Eu fiquei olhando. Ele é muito baixinho. Que é a criança? E depois que ele virou, que eu vi que não era criança. E o que acontece? Ele despiroca das ideias. E aí ele, tipo... Gente, eu não posso abrir mão dessa minha vida. E ele decide tentar pegar o que ele tinha de volta. Mas de uma forma... má, de uma forma maquiavélica. É né? isso aí. A partir de agora vai começar os spoilers, porque não tem mais como contar sem spoiler. Põe alerta spoiler, bota entendeu? Um negócio aqui. A partir de agora, vamos contar o que acontece no filme. Então,
ele decide se fazer de amigo do casal que entrou pra Não, o calma aí, apartamento deles de aluguel. calma, não. Começa do começo. Eles têm uma puta numa casa, que não é uma casa, é um apartamento. Ele criou uma propaganda que é assim, a vida que você merece. Tipo, é aquela típica família margarina. É margarina? É margarina. Que é tipo, as famílias na propaganda de manteiga, que no caso é margarina, são sempre aquela coisa, tipo, perfeita, sabe? Aquela realidade utópica que todo mundo sabe que na real não é assim, né? Na família a gente sempre briga e, né, se estapeia. Mal de dizer, né, claro. Mas enfim, e aí ele cria essa publicidade, tipo, ele entrando em casa, a mulher linda, impecável, a comida pronta, ele atencioso, conversando com o filho, ele sentando à mesa e blá blá blá. E aí ele vai, aperta um botãozinho e tipo, sobe a cortina, assim, aparece uma vista maravilhosa. Então assim, essa campanha que ele fez, ele usou a própria família dele na casa dele, se eu não me engano. Mas acho que foi isso. Porra, então não tava prestando atenção no filme, que eu não lembro de nada disso. E aí, bom, a casa, pelo menos que foi usada, eu sei que é a dele. Eu tenho quase certeza que a família que aparece... Se você viu esse filme chamado A Casa, comenta aqui embaixo e lembra a gente se foi realmente ele ou não. E enfim, ele teve esse apego, tá, nessa casa. E mesmo depois que eles entregam o apartamento pro novo inquilino, ele vai lá, ele invade. Ele ainda é obcecado pela casa. Isso. E aí, entrando na casa, mexendo nas coisas, ele descobre... porque ele tem a chave, ele não devolveu todas as chaves. Ele tem uma cópia, no caso, a cópia que ficava com a empregada. Ele entra na casa, ele fica esperando os novos inquilinos ali na frente da garagem. Só que o que acontece? Como é um apartamento alugado, ele não é o dono da casa, ele era um inquilino. Então, não é ele que aluga para esses novos inquilinos. Então, os inquilinos não se conhecem. Tipo, eles não sabem que ele era o antigo dono, o antigo morador. Então, ele espera na frente da garagem os antigos inquilinos saírem para poder entrar na casa. E aí ele entra e começa a mexer nas coisas das pessoas e ver quais são as rotinas deles, tipo, o que eles têm marcado. Ele mexe no computador e descobre a agenda para saber, o que você tem hoje, o que você tem amanhã, para ter todos os passos da vida deles. E aí ele descobre que o cara teve um problema com alcoolismo, esse novo inquilino, e esse problema de alcoolismo acabou resultando num acidente que machucou a família dele, a mulher dele e a filha, a Mônica. E aí o que ele faz? Ele descobre que o cara tá frequentando uma coisa tipo Alcoólicos Anônimos e ele decide frequentar também para se fazer de amigo desse cara. Para poder se aproximar. Para poder se aproximar. E assim, você percebe que ele não tá satisfeito com a nova vida dele. Em vez de ele se adaptar e fazer como a mulher dele, de procurar um outro emprego, ainda que não seja na área dele, sabe? Ele continua tentando fazer entrevistas e aí ele tenta uma oportunidade com uma pessoa, até tipo colega, né, uma pessoa próxima dele, e o cara oferece a vaga pra ele pra trabalhar lá com um período de experiência de 6 meses, não remunerado. Então assim, sabe, não tem como. Pra uma pessoa que tá passando perrengue, você não tem como trabalhar 6 meses de graça. E aí, enfim, você vê que ele não se esforça pra tentar sair dessa. Ele tá o tempo todo deixando... ele tá obcecado. Ele cria uma ele obsessão tem um filho, e ele não consegue tirar essa obsessão da cabeça. Tanto que ele deixa a mulher e o filho de lado pra ficar vivendo essa segunda vida, tentando se aproximar desses inquilinos. E aí ele vai atrás desse Alcoólicos Anônimos, ele inventa uma mentira, mas ao mesmo tempo ele inventa uma mentira que não deixa de ser uma verdade. Porque ele fala uma coisa que é basicamente o que ele está vivendo, mas ele não se bota como autor disso, entendeu? Você vê que ele fala que, as pessoas sempre falaram para eu não viver isso, então ele incorpora a campanha que ele mesmo fez. Que é quando ele fala, eu vou viver o que eu achar que eu tenho que fazer, eu não vou mais aceitar o que as pessoas dizem que eu tenho que fazer e tal, que é uma campanha que ele fez. Sim. Ele meio que funde a situação da vida do cara, né, do novo inquilino. Ele pega tudo que o cara passou
e coloca nesse discurso dele pra ser uma forma do cara se identificar, Exatamente. mas também coloca, de certa forma, uma parte daquilo que ele tá vivendo sem se comprometer. Tanto que ele fala que ele também tem uma filha, e na real ele tem um filho. Que ele também machucou a família dele, Mas e que que ele ele é já passou separado. por várias tentativas de Reabilitação. assim como o inquilino. Então o inquilino, quando ele vê isso, ele fala, cara, eu me identifico. E aí ele acaba virando amigo desse inquilino. Quando ele vira amigo desse inquilino, ele começa a conhecer um pouco mais e descobre que, na verdade, esse inquilino, ele só tem esse poderio por causa da mulher dele, que a mulher dele é filha do chefe do inquilino. Ou seja, vamos melhorar. Inquilino, mulher. O chefe do inquilino é o pai da mulher dele, que é dono de uma empresa de transportes. Eu acho que é da maior empresa de transportes. E ou seja, o inquilino só é tudo que ele é por causa do sogro. Por causa do sogro, É isso, melhor mais dizendo. fácil. E aí o que ele faz? Quando ele vê isso, ele decide que ele quer isso. E aí ele começa a jogar contra esse inquilino, criando conflitos entre ele e a mulher. Usando o alcoolismo para tentar separar os dois e ele tomar um lugar. E aí ele despiroca das ideias e começa a fazer merda em cima de merda. Que ele é malvado quando ele mata o cachorro, quando ele entrega uma calcinha da Mônica pro zelador pedófilo lá, que acaba meio que, como é que é blackmail? Chantageando ele, entendeu? Contar quem ele é, contar que ele era o antigo inquilino, enfim, né? Que ele ameaça, né? No geral. E aí você vê que a situação vai piorando cada vez mais, porque... E ele se torna uma pessoa maquiavélica, ele faz tudo de caso pensado, sem um pingo de arrependimento. Tentando esconder da mulher dele, se afastando da família dele mesmo, né? Sempre falando que ele tá em aula e tal, que é pra ninguém desconfiar. Enquanto, na real, o novo projeto de vida dele é tomar a vida de uma outra pessoa com o discurso de que ele não merece essa vida que ele tem. Exatamente. Ele, no caso, o novo inquilino. E até que ele consegue, de uma forma que eu não vou contar pra vocês, fazer com que essa mulher do novo inquilino mate ele. Como eu não vou contar, vocês vejam. Mas ele faz tudo armado de uma forma como se fosse um acidente, mas que chega onde ele quer. E o pior, o que a gente fica puto é que normalmente todo filme tem uma reviravolta. Tem algum momento que você acha que vai acontecer alguma coisa e não acontece. Então acho que é isso que choca. Porque assim, é o mal vencendo o bem. E o filme termina com ele se dando bem. Com ele chegando onde ele queria. E aí você fica com aquela sensação de tipo, não, como assim? Não é possível. E cara, na realidade, isso existe, isso é real. Não é sempre que a gente tem um final feliz. Não, assim. a grande maioria das vezes, na vida real, o mal vence bem. Hoje em dia, infelizmente, você ser malandro, você ser uma pessoa com poder e pisando os outros e tal, infelizmente você acaba se dando bem. A pessoa inocente, a pessoa honesta e tal, geralmente só toma. Por exemplo, esse cara, né, o novo inquilino da casa, pô, ele é bonito, ele é atencioso, ele mas realmente assim, está tentando se reabilitar para a família dele. Enquanto esse cara, o Javier, ele vê todos os defeitos dele, vamos botar todas as falhas dele. Tipo, a menina gostaria de ser uma ginasta, né? Uma ginasta. Então ele vai e apaga o compromisso de buscar a garota na escola, enfim, pra ficar causando pra causar intriga. Conflito entre E é o que ele fala, o novo inquilino, cara, eu tô tentando, só que assim, é muita pressão, você acha que é legal, porque ele vai e fala, poxa, o Javier, você acha que é fácil ver você tendo tudo isso enquanto a minha vida é uma merda, não sei o que, vamos botar dessa forma. E aí ele vai falar, cara, não é tão simples assim. Tudo que eu tenho é por causa do meu sogro, é muita pressão, não sei o que, ela quer que eu faça isso e aquilo, eu tô me esforçando e nem sempre E tudo que ele fala, ele vai pegando de informação para que ele mesmo use. E ele é muito malvado, muito malvado. Ele é maquiavélico. Eu fiquei muito chocada. E o filme termina assim, mas a gente não sabe se tem uma abertura para um segundo. Tem porque ficou, tipo, tem como você descobrir que foi ele, tem como fazer tudo cair. Mas, então, sabe aquele filme que termina, tipo...
porra, sério que acabou? Assim, Acaba acabou assim. Eu reparei, cheguei a comentar com ele depois, que quando ele entra na casa nova, né, que já era deles, nesse bairro pobre, assim, né, que na real não é pobre, tem uma pia que fica caindo uma gotinha. E esse barulho incomoda ele. E eu falei, eu acho que isso foi um gatilho pra ele fazer o que ele fez. O nome do filme é A Casa. Então eu não sei se isso tem alguma coisa a ver. Mas no final, na última cena, ele tá numa outra casa com essa nova família dele. Ele faz isso tudo pra voltar pra casa dele e no final das contas ele vai pra uma outra casa, tá? Muito melhor, diga-se de passagem. E ele casa com a mulher do inquilino. Ele assume a família do inquilino. Então... Não, e ele é tão filha da puta que enquanto ele tá fazendo isso, ele fica provocando o novo inquilino com fotos e mensagens, essas coisas. Tipo assim, ó, eu estou fazendo, sabe? Só pra você saber, elas estão bem, tipo... Ele faz isso tudo pra provocar a morte do inquilino. Como? Vejam o filme que vale a pena. E aí no final do filme, né, ele tá nessa nova casa e aí a pia tá aberta e começa a gotinha de novo e acaba o filme com essa cena. Então você não sabe se isso vai ser o gatilho pra ele tentar galgar uma coisa melhor, se ele vai surtar, se ele vai cair em si de que aquilo que ele fez estava errado, você não sabe o que vai acontecer. Então, assim, acaba muito away. Tanto que... E antes de acabar, a ex-mulher dele, porque assim, no caso, quando ele entrou nos Alcoólicos Anônimos lá do filme, ele fala que ele é divorciado, que a mulher proibiu ele de ver a filha, no caso, que ele falou que tinha uma filha, e que ele tinha se mudado recentemente pra essa nova cidade, pra esse novo bairro. E na real, não, eles moram no mesmo bairro, ele não estava divorciado, dele tem um filho. Então, tipo, se essa mulher chega, a mulher ex dele, e manda uma mensagem com foto ou a certidão de nascimento do garoto, já vai apontar uma pulga atrás da orelha dessa mulher. Então, né, Fora que a mulher dele acaba descobrindo que ele causou a morte desse inquilino. E ela sabe porque ela guarda as provas. Mas ela não faz nada porque ele chega e fala, se eu for preso, eu vou vender o apartamento que você mora para pagar o melhor advogado e porque você vai parar de receber ajudas. E aí ela não faz nada. Ela pensa no futuro do filho deles. Exatamente. Tirar a poupança do guri, que eu não sei o nome também, para pagar o advogado. Então acaba assim, acaba com a ex-mulher dele tendo as provas de que ele foi o mal dessa história e simplesmente acaba, sabe? Então tem abertura pra continuar e fazer tudo cair por água abaixo? Tem. Só que não sei se vai ter esse filme 2. E também tem a questão do zelador também. O zelador também. Que a gente não tem a confirmação do que aconteceu com ele. Pode ser que isso seja Ele sofre um acidente plantado por esse Javier e acaba indo parar no hospital, mas ele não morre. E o zelador sabe de tudo. Então também pode ser que o zelador venha e jogue a merda toda no ventilador. O que acontece? O zelador ficou pedindo outros favores para o Javier e ele sente como se ele fosse uma ameaça. Ele precisa cuidar disso de alguma forma. E aí ele sofre um acidente, mas o filme não mostra se ele morreu ou não. Não, ele não morre. Tanto que ele vai pra ambulância falando. Não sei, não lembro. Ele vai reclamando de dor. Mas ele não morre, ele só pegou fogo. Aí você não sabe se isso, né? Mas eu não sei se o filme teve uma aceitação tão boa assim. A gente viu esse filme que foi recomendado pela minha sogra e o meu sogro, que viram o filme. E enfim. Vejam, tirem as suas próprias conclusões e comenta aqui se você gostou desse filme, o que você acha que pode acontecer, se vai ter um segundo, se não vai. Eu gostaria que a mulher voltasse botando pra fuder. Eu também queria ver uma reviravolta. No mínimo, ele poderia até terminar com esse final. Ótimo. Mas no mínimo tinha que ter alguma coisa que desse a entender que ele ia se ferrar muito e depois ele conseguisse sair bem. Entendeu? Porque pra mim o filme não teve um desenvolvimento. Né? Tinha que ter um ponto de clímax, mas não teve. A sensação que você tem é que depois de 1 hora ou 2 horas de filme, aquilo foi tipo a introdução e aí sim o filme vai começar, sabe? Sabe quando você tá vendo um filme na televisão que entra no comercial?
Que aí faz aquele dia, cortou pro comercial e você espera a volta. É assim que o filme acaba. Ele acaba e você fica, tá, e agora vai voltar e vai pro clímax. Porque o filme não tem clímax, é o filme inteiro sem clímax nenhum. E aí, pra você concorda com a nossa opinião? Pra você foi bom, foi legal? Conta pra gente aí, a gente gostaria de ouvir sua opinião, tá bom? Não esquece de deixar seu like, de comentar aqui embaixo, de compartilhar com seus amigos, de De entrar nas curtir. nossas redes sociais. Isso aí. E todo mimimi de sempre. Yeah. Gente, beijo do coach. Beijo da Juju. Tchau, tchau.